Deus abençoe a sua vida grandemente em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Bispo Cristiano e nós estamos aqui com esse canal para levar a você uma mensagem da Palavra de Deus todos os dias, orando, meditando numa palavra. Inclusive, nós começamos o estudo, a leitura mais bem, do Evangelho de Marcos. Estamos lendo capítulo a capítulo, versículo a versículo. Inclusive hoje nós vamos terminar o capítulo 3, mas você tem as outras leituras aqui no nosso canal, Você pode também acompanhar as leituras anteriores, que certamente vão ser de grande bênção na sua vida. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para você é, se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha também, ative aí as notificações para quando chegar um vídeo você ser notificado, É importante se inscrever ao canal, porque há um propósito no meu coração de nós fazermos lives também, Fazemos lives também, mas pelo que me informaram, as lives são a partir de 1.000 inscritos. Então nós ainda não temos a quantidade de 1.000 inscritos, mas eu creio que vamos chegar lá. Tá bom? Então a sua inscrição no canal, que é gratuita, ela nos ajuda muito, tá bom? Bom, vamos agora à nossa leitura do capítulo 3, nós vamos lá do verso 31 ao 35, onde fala da família de Jesus. Quem é a família de Jesus? Vamos orar? Pai, dá-nos entendimento para compreendermos a Tua santa vontade, abençoa essa palavra que vamos ler, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Marcos capítulo 3, verso 31. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele, e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora, à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe até aqui. Graças a Deus. Sabe, o que eu vejo nessa palavra é que o propósito do Senhor Jesus para o cristianismo, para a igreja, é que o nosso vínculo como igreja seja tão forte quanto o vínculo de sangue, Nós, quando estamos na igreja, quando estamos dentro da igreja, quando nós congregamos, os nossos irmãos na fé, irmãos e irmãs na fé, e o carinho, a maneira como tratamos, a nossa preocupação com eles deve ser a mesma que nós temos para com aqueles de vínculos de sangue, os familiares de sangue, tá? É esse que foi e sempre será o propósito de Deus para a igreja. Por isso que quando você lê lá o livro de Atos, capítulo 4, diz que todos os irmãos, eles tinham tudo em comum. Quando um passava por uma necessidade, o outro ajudava. Quando um sofria, todos sofriam, tá? Então o propósito de Deus para a igreja não é um lugar onde a gente se reúne e mal conhece os irmãos. Não é esse o propósito de Deus para a igreja. Não é esse o propósito. É você ter ali na igreja a sua família espiritual, tão importante quanto a nossa família de sangue, tá? É esse o propósito, é isso que eu aprendo aqui dessa palavra. Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que entendê-la como um todo. Então eu leio aqui o Marcos, eu vou lá, minha mente, ela me leva lá para Atos.
quando fala que 4, 5, começo do livro de Atos, fala que tudo que eles tinham era em comum e que não havia entre eles nenhum necessitado. Muitas vezes hoje na igreja, né, a gente se reúne, muitas vezes a pessoa não sabe nem o nome da outra, quanto mais se ela está passando por uma situação difícil, né? E não é esse o propósito de Deus para nós, tá? Não é esse o propósito. Não foi isso que Deus quis, não é isso que Deus quer, tá bom? É que você realmente, que a gente seja mais ativo nesse sentido, tá? E outra coisa que eu aprendo aqui é que nem sempre aqueles que têm o vínculo de sangue vão compreender a nossa missão, o nosso chamado, aquilo que Deus ele pede de nós. Você pode observar que a família de Jesus, né, lá no versículo 21 do mesmo capítulo 3, né, lá no versículo 21, olha aí na tela, olha lá. E quando os parentes de Jesus, né, e quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Ali no capítulo 3, 21, viu? Está fora de si. Por quê? Porque a família de Jesus, a princípio, nem a família entendia o propósito de Deus na vida dele ali, tá? As pessoas, muitas vezes, de sangue, não vão entender, muitas vezes, o nosso chamado. Por isso que é preciso ter a determinação, e aí teve uma coisa que eu aprendi na fé, aprendi do Senhor Jesus na igreja, é ser uma pessoa determinada, porque principalmente no começo, eu não tive aquele apoio da minha família, né? Eles não compreendiam o chamado que Deus tinha para a minha vida. Porém, o importante não é o que os outros pensam, acham de você. Críticas, né? A crítica, a perseguição, a incompreensão, certamente vai fazer parte de suas escolhas ao longo da sua vida. Você optando pela fé ou não, você indo pelo caminho que você for, sempre vai ter alguém para dizer, olha, é melhor não. E se você não for uma pessoa determinada, que sabe o que quer, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque se você ficar ouvindo a opinião de todo mundo, um diz uma coisa, outro diz outra, o que eu faço? Por isso que eu preciso caminhar numa certeza. Jesus me ensina a caminhar dentro de uma certeza, dentro da vontade de Deus. Por isso que ele diz ali que qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu pai, esse é meu irmão. Ele tem uma convicção, ele tem uma decisão dentro dele, que foi o que mais para frente fez com que membros da sua família se convertessem, tá? Então, às vezes, a gente tem medo de contradizer as pessoas, de machucar elas. Quando se trata das nossas convicções, nós não podemos abrir mão, tá? Se você está abrindo mão das suas convicções para agradar as pessoas, você está errado. Você está errado. Não abra mão das suas convicções, tá? A convicção que eu falo é da Bíblia, da palavra de Deus, para agradar amigo, para agradar ninguém, tá? Então é isso, essa mensagem que vai ficar hoje para o nosso coração, tá bom? Vamos nessa fé, continuar aqui nesse estudo da palavra de Deus, e eu tenho certeza que dentro da vontade de Deus, até o que estava dando errado, preste atenção, no final vai dar certo para você e para mim, para todos nós, tá? Então eu quero orar por você, você que de repente tem sido perseguido, você que tem sido mal compreendido, criticado por algumas decisões da sua vida. É claro que se eu tomo uma decisão contrária à palavra de Deus, né, isso vai trazer sofrimento para mim. Mas se o que eu estou fazendo está dentro da vontade de Deus, eu vou perseverar nessa decisão, porque no final vai dar certo, tá bom? Vamos orar então? Pai querido, Pai amado, eu oro nesse momento por aqueles que têm sido perseguidos por causa da verdade, por causa de um chamado que o Senhor tem para a vida dessa pessoa, e ela tem sido, não tem sido compreendida, não tem tido a aprovação de todos, não. E talvez o coração dela estava sendo bombardeado pelas dúvidas, mas eu quero te pedir pela vida dela aqui agora.
Que o Senhor traga uma convicção dentro do coração dela. E como um dia o Senhor me mudou, e eu acredito que a principal mudança que o Senhor fez em mim foi a segurança que o Senhor me deu. E eu louvo ao Senhor por isso. E eu peço que essa pessoa, se havia dentro dela uma insegurança, que o Senhor remova essa insegurança, essa dúvida, esse medo, agora, no nome de Jesus. Amém. Pai, abençoa os teus filhos. Pai, cura e liberta, transforma, tira a tristeza, a angústia, a dor e traz a paz que vem do alto, que vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha, eu tenho certeza que se você entregar sua vida para o Senhor Jesus, você vai ser parte dessa família também. A família da fé, a família espiritual. Ela não é perfeita, não. Não tem família perfeita. Mesmo na família da fé, a família espiritual, tem as suas resenhas, tem as suas coisinhas, as suas diferenças, é natural, tá? Mas é maravilhoso quando eu estou, pregando, anunciando a palavra de Deus com os meus irmãos, que eu amo tanto, na igreja. Nosso Deus, é maravilhoso, é gratificante, é muito maravilhoso. Seja parte dessa família você também, tá bom? Fique com Deus. Até amanhã com mais uma mensagem da Palavra de Deus.